Amada congregação do Senhor, nós hoje iremos dar continuidade às pregações catequéticas. Nós vamos refletir em um sermão que está ensinando a doutrina, não é, do Dia do Senhor 12, do domingo 12 em nosso catecismo. Eu vou fazer a leitura do Dia do Senhor 12. Nós temos duas perguntas nesse Dia do Senhor. A primeira pergunta é a pergunta 31, que é muito importante para nós, que diz: por que razão ele é chamado de Cristo, que quer dizer ungido? E a resposta: porque ele foi ordenado por Deus o Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Nosso único sumo sacerdote, o qual por um único sacrifício do seu próprio corpo nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai. E nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e por seu Espírito, e que nos defende e preserva na redenção que ele conquistou para nós. E a pergunta 32, por que você é chamado de cristão? Resposta: porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso partilho da sua unção, para poder, como profeta, confessar seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como um sacrifício vivo de gratidão a ele, e, como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir reinar eternamente com ele sobre todas as criaturas. Vejam que importância, irmãos, tem para nós a reflexão nas perguntas do Dia do Senhor 12, que fala sobre o nome de Jesus Cristo, não é? O nome de Cristo, não é? E também a nossa relação com este nome. Por que nós somos chamados de cristãos? É baseado nessas respostas, não é? Na resposta primeira que nós lemos, que nós vamos refletir sobre a pregação da palavra de Deus. Nós já lemos, antes de começar a live, o texto de João 10. Os irmãos também puderam fazer isso em casa antes da live. Mas agora vamos fazer uma leitura, não é, repetindo apenas os versos 27 ao 28 do Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 e 28. É o texto da pregação dessa manhã. Quando Jesus Cristo afirma aos seus discípulos, não é? E ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O destaque é para o versículo 28. Leio mais uma vez. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não é? Essa é a palavra que o Senhor Jesus nos dá, para podermos confiar na sua misericórdia e em seu amor por nós. Queridos irmãos, e também os irmãos que estão acompanhando, não é, pela internet, pelo YouTube, será que nós podemos ter certezas na vida? Será que na vida presente, onde nós estamos ouvindo o tempo todo que é uma vida frágil, e onde as pessoas falam de uma maneira bem relativa, não é, bem relativista, na verdade, dizendo que o ser humano não pode ter certezas porque nós não conhecemos muito ou porque nós somos limitados, e na verdade muitos dizem que ter certeza de alguma coisa é uma atitude de tolo, não é? Para muitos é assim que funciona. Eles não aceitam essa ideia de ter certeza, não é? Porque tudo para eles é relativo. Mas diante disso, não é? Onde o mundo prega esse relativismo, nós podemos ter certeza de alguma coisa? Como cristãos, não é? Como cristãos, nós podemos ter certeza de que as promessas de Deus são verdade, nós podemos ter certeza da salvação prometida. Como cristãos, nós pregamos, não é? E nós cremos na salvação que Cristo conquistou para nós. Essa é a pregação. A pregação apostólica desde o início sempre foi essa: Cristo e este crucificado. Jesus Cristo veio ao mundo, não é? E não foi ele que começou a pregação acerca da salvação, mas desde o início da humanidade o Senhor anunciou salvação por sua misericórdia à humanidade. E ele escolheu um povo onde ele manifestou essa salvação, não é? Durante toda a história, e a igreja de Cristo hoje é este povo. Essa é a pregação, não é? E essa é a verdade que nós como cristãos confiamos. Só que diante de tudo isso, existem aqueles que pregam ao contrário, que seguem o curso do mundo e ensinam que, na verdade, nós não podemos ter confiança, nós não podemos ter certeza de nada. Infelizmente, até dentro do cristianismo,
muitas pessoas acabam confessando que não podem confiar na salvação de Jesus Cristo. Em minha experiência cristã, como pastor, eu já pude ter o desprazer, não é, e a tristeza de ouvir uma pessoa que era membro de uma comunidade dizer que não acreditava que Jesus Cristo, por exemplo, iria voltar. Que essa era uma conversa antiga, que seus pais ou seus avós, e até antes se falava sobre isso, mas isso nunca aconteceu. Não aconteceu ainda, e portanto essa pessoa não conseguia mais crer que Jesus Cristo iria voltar. Ou seja, isso demonstra uma falta de esperança muito grande, não é? E nós não somos chamados para desconfiar, não é? Para agirmos com incredulidade, nós somos chamados para confiar na palavra de Deus. O sermão dessa manhã, baseado no texto de João, capítulo 10, que nós lemos, como também no próprio texto do Catecismo, que nós também já lemos e refletimos um pouco, não é? Tem o seguinte tema: Jesus Cristo nos preserva na salvação que conquistou para nós. Essa é uma verdade cristã que eu quero compartilhar com os irmãos, é uma verdade da palavra de Deus que nos dá consolo. E eu quero começar com uma pergunta. Antes de fazer essa pergunta, eu vou ler mais um versículo da palavra de Deus, que é o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Onde Jesus Cristo, depois de ressuscitado, não é, ele vai até seus discípulos e dá suas últimas instruções aos discípulos, e lhes diz isso, não é? Nesse contexto da grande comissão, na ordem que o Senhor dá para que os discípulos vão pelo mundo e pregam o evangelho. Versículo 18, ele diz bem assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E então o texto de destaque: ensinando-os a guardar todas estas coisas, todas as coisas que vos tenho ordenado. E, vejam a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é? Essa é a palavra que o Senhor nos dá, palavra de consolação para a igreja. Então eu quero começar com uma pergunta: quem conquistou a salvação para nós? A reflexão, irmãos, no domingo 12 é sobre o porquê Jesus é chamado de Cristo. A salvação não está apenas relacionada com o nome Jesus. O nome Jesus significa justamente salvação. Mas a salvação não está apenas relacionada com o nome Jesus, mas também com o seu ofício. O nome Cristo não é o sobrenome de Jesus, como algumas pessoas acabam pensando, mas Cristo é, na verdade, o seu ofício, ou Messias, não é? É a mesma coisa. Cristo é o seu ofício, ou seja, o ungido do Senhor, o Messias do Senhor, e como Pedro confessa, não é, diante do Senhor, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? E a salvação está relacionada também com o seu ofício. O ungido, não é, do Senhor é o Rei eleito de Deus, desde a fundação do mundo. O rei prometido a Israel, o rei guerreiro e poderoso nas batalhas, que tem poder para livrar o seu povo, os seus súditos, não é? Ou seja, o seu povo, a sua igreja, das trevas, e então vencer todos os inimigos. Não é? Este é o rei, esse é o ofício de Cristo como o rei ungido do Senhor. A salvação, então, ela não foi conquistada por alguém frágil. Muitas vezes nós percebemos que muitos cristãos ou expressões cristãs retratam Jesus Cristo como uma figura frágil, não é? Como uma figura frágil, simplesmente mansa, que não inspira poder e autoridade. Eu sei que às vezes nós somos tentados a pensar que, ao contemplar aquilo que é ensinado nos evangelhos, o relato, não é, do amor de Cristo, de sua paixão em entregar a vida por nós, e lermos acerca da sua humilhação neste mundo, podemos entendê-lo como alguém frágil. Sim, Jesus Cristo assumiu nossa fragilidade como seres humanos, mas ele não é e jamais foi fraco. Não é? Ele assumiu nossas fraquezas, mas ele não foi fraco nesse sentido. Ele demonstra em sua própria vida que ele venceu em tudo aquilo que nós não conseguimos vencer. Isso não é a atitude de alguém fraco. Não é? Não é a atitude de alguém fraco. Ele não foi pego por ninguém. Às vezes nós retratamos Jesus Cristo como um coitadinho, como alguém que foi pego, não é? Que foi sequestrado. E não é isso que acontece. Jesus se entrega. E o fato de ele se entregar ao sofrimento, não é? Ao terrível sofrimento, demonstra que ele jamais se portou de maneira fraca aqui. Isso mostra uma força incomparável que nós não temos. Isso realmente é muito claro na vida de Cristo, não é? Ele não estava sendo simplesmente levado contra a sua vontade, mas ele se entregou realmente à vontade de Deus.
Até em sua oração no Gólgota, algumas horas antes de ser levado para ser humilhado pelos homens e então crucificado, ele orou, não é? E então, em sua oração, ele agonizava, dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa demonstração mostra que realmente Jesus Cristo demonstrou força e autoridade. Ele assumiu o nosso lugar, não é? Ele estava carregando não o peso dos seus próprios pecados, porque ele é santo. Não há dolo, não é, em sua boca, não há nenhum erro em Jesus Cristo, não há nenhum pecado nele. Ele é perfeito, ele é santo, ele é o Filho de Deus. Ele estava carregando o peso dos pecados de seu povo. Como nós lemos na mensagem que o anjo dá a Maria quando anuncia o nome de Jesus Cristo. Ele recebe esse nome porque ele é o Salvador do seu povo. E ele estava carregando então o peso dos pecados de toda a igreja, de todo o povo de Deus. Imaginem, não é? O quão terrível foi para ele suportar em sua própria vida, em seu próprio corpo, a punição, a ira de Deus contra os nossos pecados. Não era a ira dos homens. Às vezes nós nos impressionamos, eu sei que muitas pessoas se impressionam, não é? Há relatos culturais nossos onde pessoas se impressionam e ficam até com raiva quando muitas vezes assistiram, por exemplo, filmes que são produzidos para demonstrarem a paixão de Cristo e ficam horrorizadas com as cenas. E até com raiva, por exemplo, dos judeus daquele período ou então dos soldados romanos. E colocam a ênfase naqueles soldados, naqueles judeus. Não é? Eles foram responsáveis, são culpados, mas a ênfase não tem que ser neles, mas no fato de que não era a ira dos homens que estava atormentando a Jesus Cristo. O seu sofrimento refere-se ao fato de que ele suportou a ira do próprio Deus, de seu Pai, não é, em nosso lugar. E isso mostra que o nosso bom pastor, como é o texto de João 10, que retrata Jesus Cristo como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, esse bom pastor, não é, ele tem autoridade, ele é todo poderoso, de tal maneira que ele olha para seus discípulos e o que ele diz? Ele diz: dou-lhes a vida eterna. Esse é o texto que nós lemos, de João 10, verso 27, especialmente o verso 28, quando ele diz isso. Dou-lhes a vida eterna. Pensemos, irmãos, quem mais pode dizer isso? Quem mais neste mundo pode dizer: eu dou a vida eterna a você? Quem neste mundo? Nós sabemos que ninguém. Os reis da terra, os governantes dos povos, não podem dizer: eu dou a vida eterna a vocês. O Estado, todo o poder organizado do ser humano, ninguém neste mundo, nem aqueles que se julgam os mais poderosos, podem dizer: eu dou a vida eterna a vocês. Mas o bom pastor olhou para os seus discípulos, diante daqueles que não eram suas ovelhas, e disse aos seus discípulos, disse às suas ovelhas: eu dou-lhes a vida eterna. As instituições humanas não podem fazer isso. E eu digo também, irmãos, a instituição, ou a igreja enquanto instituição, ela não pode dizer isso também. A nossa comunidade, ou qualquer comunidade cristã neste mundo, não pode dar a vida eterna a ninguém. E olha que nós sabemos que há comunidades, há manifestações cristãs, onde as pessoas pregam que a instituição, por meio de sacramentos ou de ordens, ou dos seus ofícios, pode conferir vida eterna às pessoas. E isso não é verdade. Jamais a igreja pode dizer: nós te damos vida eterna. Nós temos autoridade para escrever o seu nome no livro dos céus. Nós podemos dar vida eterna às pessoas. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. Porque, na verdade, somente Cristo, o bom pastor, o ungido do Senhor, é quem pode dizer isso às suas ovelhas. É Ele quem diz: dou-lhes a vida eterna, e mais ninguém. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não salva. O corpo de Cristo é salvo pelo único cabeça, que é Jesus Cristo. Ele é o salvador de todo o corpo. Não é? Se nós não entendermos isso, ou então abraçarmos essa ideia de que as instituições cristãs podem, nesse sentido, dar vida eterna, estamos fazendo uma inversão de valores. Uma inversão de valores e conferindo o poder ao corpo e não ao cabeça. A Escritura nos diz que é Ele quem nos dá a vida eterna. E este cabeça, este grande rei, este pastor cheio de autoridade e maravilhoso, esteve neste mundo,
não é? E falou aos seus discípulos, diante dos opositores, diante daqueles que não eram suas ovelhas, dizendo que ele é o bom pastor, e é ele quem dá a vida pelas suas ovelhas, e ele é quem dá vida às suas ovelhas. Ele é quem confere a vida eterna às suas ovelhas. E isso nos mostra essa palavra de peso, não é dizer assim, eu dou a vida eterna a vocês, as minhas ovelhas, demonstra de maneira bastante clara que o nosso bom pastor, nosso Cristo, não é um coitado. Ele não é um coitadinho, mas ele é o grande rei, cheio de poder e de glória, cheio de autoridade, e como maravilhoso herói que conquistou para nós a salvação, ele é quem diz que dá a vida eterna. Isso é muito importante para nós. O texto de Lucas 2, verso 11, nos diz bem assim, pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Este é o Salvador da igreja. Este é o Salvador do povo de Deus. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós aprendemos, não é, que Jesus Cristo é o único que salva. É nele que está a salvação. Não é? Lucas registra em Atos 4, verso 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, o que a Escritura nos ensina, irmãos, é que somente podemos encontrar salvação no Senhor Jesus Cristo, e é Ele quem salva, e somente Ele quem salva. Ele é a própria salvação de Deus para o seu povo. Para isso Ele veio a este mundo, para isso Ele foi enviado, ordenado pelo Pai desde a fundação do mundo. Não é? Esse é o seu ofício, ser o nosso Rei, o nosso maravilhoso herói que nos salva, o nosso Rei com autoridade, e somente Ele pode fazer isso. Nosso Salvador. Em Atos capítulo 2 e verso 21, nós também aprendemos. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Na verdade, isso é Salmo 62, verso 1. Agora sim, Atos 2, verso 21. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Só Ele pode nos salvar. O que está escrito em Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que está registrado em Atos 2 e verso 21. Quem invocação? Ainda um último texto nessa primeira parte, Lucas 18 e verso 27, nós lemos, mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lembra das perguntas que eu fiz? Quem neste mundo pode dizer essas palavras? Quem neste mundo pode dizer, receba a vida eterna, eu te salvo? Ninguém. Somente Jesus Cristo. Para nós é completamente impossível. Nós não conseguimos nos salvar. Nós não conseguimos resolver o problema do pecado. O que nos condena, o que nos torna, nesse sentido, condenáveis, não é? É o pecado. O pecado veio e trouxe morte a todas as pessoas. Mas ninguém neste mundo é capaz de resolver tal problema. Ninguém neste mundo é capaz de alcançar por sua própria força salvação. Jesus Cristo está nos ensinando aqui que aquilo que é impossível aos homens, aquilo que não é possível de forma nenhuma à humanidade, é possível a Deus. Todas as tentativas humanas, religiosas, políticas, científicas, tudo que o ser humano faz ou fez na história para tentar de alguma maneira se salvar ou se redimir, seja reafirmando ídolos ou criando ídolos, estabelecendo religiões ou até negando a Deus, todas as suas tentativas de se livrar do peso da culpa não funcionam. Ninguém consegue se salvar. Jesus Cristo, então, é aquele que salva. O que é impossível aos homens é possível a Deus. E Ele manifestou isso por meio de seu Filho amado, nos trazendo salvação. Baseado, então, nisso, de que Jesus Cristo é aquele que salva e é o único que pode dizer para as pessoas, para nós, enquanto igreja, eu dou a vida eterna a vocês. Baseado em tudo isso, irmãos, nós podemos ter certeza de que seremos salvos? Podemos ter certeza da salvação? Isso é importante para nós, irmãos. A salvação é algo conquistado por Cristo, não é? Mas ela refere-se ao futuro. Quando nós falamos de salvação, falamos de algo escatológico, que fala do final de todas as coisas. Salvação é uma verdade sobre o futuro, não é? A salvação refere-se ao livramento do inferno no dia do juízo final. E isso acontecerá quando Jesus Cristo voltar. Ou seja, esperamos a salvação. Nós estamos aguardando a salvação. É o ensino de Paulo, por exemplo, em Romanos 8.
Não é? Nós aguardamos a salvação. Não é? Romanos nos fala justamente sobre isso. Romanos 8, versos 24 e 25. Paulo diz bem assim: porque em esperança somos salvos. Veja, ele fala de uma salvação que é em termos de esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ou seja, o ensino aqui é que a salvação refere-se a algo futuro, não é? A algo futuro. Ao mesmo tempo que algo presente pela fé. Infelizmente, irmãos, mesmo com a palavra do Senhor sendo tão clara a respeito da salvação, existe muito debate sobre a salvação. Há muitas pessoas que debatem no meio cristão questionando, não é, a doutrina da salvação. E eu digo isso infelizmente, não por causa do debate em si. Não é errado debater, não é? Mas porque muitos nessa batalha querem diminuir, não é, o significado da obra de Cristo. Quando se debate ou se defende a ideia de que Cristo, nesse sentido, não é um salvador suficiente, você está com isso diminuindo a sua obra. Diminuindo. E no fim, não é? No fim, o que nós precisamos para ser salvos, é o que essas pessoas acabam defendendo, é fazermos obras. E se nós temos que fazer obras, obedecer ao mandamento para sermos salvos, por que Cristo veio para nos salvar? Se vocês observarem bem, se Cristo vem para salvar e não salva, e ainda assim depende de nós, ele não precisa ter vindo. Não é? Nós continuaríamos então nos esforçando nesse sinergismo para alcançar a salvação. Muitos acabam, infelizmente, não é, debatendo a favor disso. Não é? Ou seja, em outras palavras, para eles o que Cristo fez pode ser mudado. Para eles o que Cristo fez pode ser mudado. E a consequência de tal pensamento é que não podemos ter certeza da salvação. Isso é muito estranho. Mas, irmãos, há muitos cristãos que não têm certeza da salvação. Falam da salvação como algo futuro, mas não conseguem afirmar com convicção a salvação. E boa parte, não é, dos cristãos ainda chamam aqueles que afirmam categoricamente que são salvos em Jesus Cristo de arrogantes, de soberbos, de pessoas que se julgam. É uma maneira errada de pensar. Porque no fim isso significa dizer que depende de nós. E a verdade é que se nós não estamos nos esforçando e não alcançarmos a salvação por nossas próprias obras e esforços, não é? Estamos perdidos. Pensar assim, irmãos, diminui a compreensão da obra de Cristo. Esse pensamento retrata Jesus como um Salvador insuficiente, fraco, que não pode nos garantir nada. Que Deus é esse Salvador, que não pode garantir? Que Deus Todo-Poderoso é esse que diz e o que Ele diz não se cumpre? Que Deus Todo-Poderoso é esse, que soberano é esse que fala: eu vim para salvar, mas no fim pessoas não são salvas? Ou então depende das pessoas ainda assim serem salvas? Isso não tem sentido. Que esperança de salvação não é essa? No final de tudo, Cristo não pode garantir nossa chegada, porque na verdade não depende de nós, não é? Então, na verdade, Ele não nos salvou. Ele não nos salvou. Não podemos ter certeza da salvação. E com isso, o que Ele fez é tratá-lo simplesmente como algo que é para nos inspirar. Jesus Cristo veio aqui somente nos inspirar, não é? E não nos salvar de verdade. É isso que acabam defendendo esses, não é? Que rejeitam a verdade sobre a certeza da salvação. A pergunta é, diante disso, diante do que cristãos muitas vezes dizem, do que instituições cristãs dizem, o que Jesus Cristo diz? O ponto é esse: o que Jesus Cristo diz sobre a salvação, não é? O que aquele que disse: dou-lhes a vida eterna, não é, diz a respeito dessa verdade? Esse Jesus Cristo Todo-Poderoso, Ele fala justamente isso: eu dou-lhes a vida eterna. E o que Ele diz? Isso como uma resposta aos seus opositores: nunca perecerão. Essa é a palavra de Cristo. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Veja a palavra de Jesus Cristo. Veja o que Ele diz. Ouça o que Ele diz: nunca
perecerão. Aqueles que estão dizendo que nós não podemos ter certeza da salvação, que ainda depende de nós o permanecer salvo, que ainda há um risco de perdermos a salvação, ainda há um risco de dizermos que somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, somos regenerados e ainda assim podemos correr o risco de ir para o inferno. Aqueles que estão dizendo isso têm que ouvir essa palavra. Jesus Cristo é quem diz. Não um teólogo, não a instituição a igreja, mas o próprio cabeça da igreja diz: nunca hão de perecer, nunca perecerão. E Jesus, com essas palavras, irmãos, está dizendo que suas ovelhas não podem cair da graça. É isso que ele está dizendo. Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas e elas nunca perecerão. Ou seja, elas nunca cairão da graça. Suas ovelhas, seus súditos, aqueles por quem ele iria dar a vida como de fato deu, nunca vão perecer. Ora, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo? Não é estranho que esse texto que alguns tratam como sendo o texto áureo da Bíblia, né, João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é estranho quando pessoas afirmam esse texto, colocam em camisa, em panfletos para evangelizar, divulgam esse texto, dizem esse é o principal texto da Escritura, fazem isso, ao mesmo tempo que negam a eficácia, o poder que é descrito aqui nesse texto. Jesus Cristo foi enviado para salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. E esse mesmo que diz, não é, que foi enviado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, é o que está dizendo o mesmo Evangelho de João: nunca perecerão. Aqueles que creem em Jesus Cristo. É o que ele está dizendo: nunca perecerão. A fé não é simplesmente um pico. A fé não é um pico de emoção. Alguns tratam a fé como sendo esses picos de emoção, sabe? Um momento de emoção muito grande, como se você pudesse sentir a fé no sentido de emoção. Não é? Então, se eles se sentem salvos, no sentido de terem uma boa emoção, de coisas boas a esse respeito, estão salvos. São motivados a fazer alguma coisa em fidelidade na igreja. Mas se por acaso se sentirem mal, não é? Ou não tiverem tanto desejo de se esforçar na igreja, não são mais salvos. E vivem brincando de um tipo de unidunité, de vivo ou morto. É estranho isso. Isso não reflete o que Jesus está ensinando aqui. Ele foi enviado ao mundo para salvar aqueles que creem nele. E ele está dizendo àqueles que creem nele, que são suas ovelhas, nunca perecerão. Ou seja, ele está dizendo para todos os crentes verdadeiros, os seus discípulos, as suas ovelhas: eu fui enviado para salvar vocês e de fato salvo. E digo a vocês, minhas ovelhas, vocês nunca perecerão, porque eu lhes dou a vida eterna, que começa agora. Esse é o ensino que nós temos desse evangelho. As palavras de Jesus são firmes e lógicas. Se ele dá a vida eterna aos seus discípulos, como pode ainda perecer? Como alguém que recebeu a vida eterna, isto é, a vida que não tem fim nele, pode ainda perecer? Isso não tem sentido nenhum. Ou seja, perecer, irmãos, ser condenado ou perder a salvação é algo tão absurdo dentro do Evangelho que chega a ser não a concepção pessoal, não é, de alguém. Não é isso. Não é simplesmente a opinião de uma pessoa. É uma afronta às palavras de Jesus Cristo. Aqueles que defendem que se perde a salvação ou que temos que conquistar a salvação por meio das obras, estão afrontando o rei que disse, não é, que ninguém pode mudar a salvação que ele conquistou. Essa é a verdade. Quem luta contra essa verdade está lutando não contra uma instituição, não contra a fé reformada, não contra as doutrinas da graça. Quem está lutando contra essa verdade está lutando contra Jesus Cristo. Está afirmando contra as palavras do rei. Está sendo rebelde nesse sentido. Porque o rei está dizendo: eu dou a vida eterna e esses a quem eu dou a vida eterna nunca perecerão. Como alguém pode pregar contra isso, irmãos? Percebam então que essa convicção sinergista, não é? Essa convicção sinergista e não pactual é oposta à concepção bíblica de salvação.
Jesus está dizendo, eu salvo, não é? Mas eles estão dizendo, salva não, de jeito nenhum. Jesus está dizendo, quem eu salvei não perde a salvação. Mas eles estão dizendo o quê? Perdem sim. De acordo com os nossos próprios pensamentos, perdem sim. Mesmo o próprio Senhor declarando, nunca perecerão. Isso é triste. Isso não reflete o verdadeiro cristianismo. Que cristianismo é esse? Onde não podemos ter certeza de que o que Cristo fez é verdade. Que esperança resta àqueles que continuam a repetir e a dizer que aqueles que Cristo concedeu salvação ainda assim perecerão? É o mesmo que dizer que ele morreu na cruz humilhado e ele suportou a ira de Deus em vão. Foi o Senhor que morreu na cruz. O bom pastor, o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo, que disse isso. Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. E elas nunca perecerão. Nunca perecerão. Agora, uma pergunta final. Irmãos. Alguém pode mudar o que Cristo disse ou fez? Será que alguém pode alterar o que Cristo disse ou fez? Será que a nossa filosofia, será que o nosso conhecimento, que é tão limitado, pode ficar acima das santas palavras de Deus? Será que as concepções criadas pelas instituições cristãs, será que os nossos teólogos na história, será que a tradição cristã pode alterar as santas palavras de Deus? A verdade é que ninguém pode mudar isso, irmãos. Ele mesmo diz para os seus opositores, para que eles se calem. E nós, a sua igreja, para que nós sejamos consolados pela segurança da salvação. Ele diz que ninguém poderá, e essa é a parte final do verso 28, ninguém poderá arrebatá-las de suas mãos. Veja que palavra tão profunda para nós, irmãos. Essas palavras têm autoridade real. São palavras do grande rei, não é? E ele está dizendo, eu tenho as ovelhas, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, e elas jamais perecerão, ou seja, a morte não vai vencê-las. E sabem por quê? É a parte final do verso 28. Porque ninguém pode tirá-las das minhas mãos. São minhas. Eu as comprei com meu próprio sangue. Ninguém pode tomá-las de mim. Jesus, ele não só diz que nós somos salvos, ele não apenas diz que nos dá a vida eterna. Ele não apenas diz que nós nunca pereceremos, mas somos seguros na salvação. Mas ele fala o porquê dessa segurança. Ele fala, vocês nunca perecerão, minhas ovelhas. E ele fala o porquê que nós nunca vamos perecer. Ele fala, porque ninguém pode tirar as minhas ovelhas das minhas mãos. Elas são minhas. Ninguém. Então nenhuma filosofia que se levante, não é? Nem que a maioria dos cristãos acabem acreditando, confiando numa teologia sinergista, nem que a maioria diga que isso é verdade, nem que seja a teologia popular cristã, não importa. Os nossos pensamentos, as nossas filosofias não estão acima das santas palavras de Cristo. O que ele diz é a verdade, ele está garantindo isso. Ele está dizendo, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, elas não perecerão. E por que não perecerão? Porque ninguém pode tomá-las de mim, elas me pertencem. Ninguém. E depois dessas palavras de Cristo, é lúcido dar crédito a quem diz, depende de nós. Quando Cristo diz que nós temos segurança no que ele fez por nós, faz sentido nós confiarmos naquilo que os homens dizem? Nenhuma negação dessa salvação segura. Podemos perder a salvação, como muitos estão dizendo aí fora. Como a maioria dos cristãos, infelizmente, declara. Não é possível mudar o que Jesus Cristo disse e o que ele fez. A menos que alguém me diga,
E me prove na Escritura que é possível nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Será que isso é possível? A palavra do Senhor nos diz que não. E eu quero ler o texto de Romanos 8 para refrescar a nossa memória. Quando Jesus Cristo é quem diz, por meio do apóstolo Paulo, em Romanos 8. A partir do versículo 31. Ouçam a segurança. Esse texto de Romanos 8, verso 31 ao 39, é uma expansão desse versículo 28 de João 10. Em seu ensino. Veja, o que ele está dizendo em João 10? Não é? Verso 28. Eu dou-lhes a vida eterna, elas nunca perecerão e ninguém as arrebatará de minhas mãos. É isso que nós estamos vendo aqui. Ó. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Veja, não somos nós quem nos justificamos. Não é a teologia tradicional cristã quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Veja essas palavras, irmãos. Ouça essas palavras. Quem os condenará? Cristo está dizendo, ninguém pode condená-las. Elas não vão perecer, porque eu dou a vida eterna a elas. E ninguém pode tirá-las da minha mão. Quem condenará? Jesus nos diz então, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, é o próprio Cristo, aquele que morreu por nós, é quem diz que as suas ovelhas não perecerão, não serão condenadas, como no próprio capítulo 8 ainda, no versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus? Será que alguma coisa pode nos separar disso? Será que alguma filosofia humana, alguma teologia moderna, será que as concepções nossas podem alterar o que Cristo disse a nosso respeito, o que Ele fez por nós? A pergunta que Paulo faz aqui, retórica, já dando resposta, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha o que ele diz. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por que somos mais vencedores em todas essas coisas? Porque nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Verso 38, porque estou bem certo. Enquanto o mundo diz, não podemos ter certezas. Né? Nós temos que abraçar o relativismo, não podemos ter certezas. Nem nós cristãos podemos. Não é seguro. Nós aprendemos aqui na palavra de Deus, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O mesmo Senhor que olhou para os seus discípulos e disse, as minhas ovelhas, eu dou a vida eterna a elas. Elas não perecerão. Jamais hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Esse é o ensino que nós temos, irmãos, um ensino de consolação. Essas palavras são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande rei, o nosso grande guerreiro, o nosso herói. Em um mundo relativista e dominado pelas incertezas, onde as pessoas choram porque não têm certeza de nada, Cristo, o Filho do Deus vivo, nos dá certezas. Nos dá uma certeza, que Ele nos salvou, não é? E de que forma nos salvou? Nos dando vida eterna, garantindo que a morte não prevalecerá sobre nós e que ninguém pode nos tirar da vida que Ele nos deu. Ninguém. E glória a Deus por isso. Nesses momentos então de crise, irmãos,
onde choramos e sofremos, onde vemos o mundo ao nosso redor desabar. Lembremos disso. O nosso Cristo nos salvou e nos preserva na salvação que conquistou para nós, tal como foi no Egito. Deus, ele libertou o povo do Egito e o Senhor não deixou o povo sozinho no deserto, mas ele conduziu o povo do Egito até Canaã. Ele jamais abandonou o seu povo. Cristo está nos prometendo isso, como nós vemos no início da pregação em Mateus 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos preserva na salvação que Ele conquistou para nós. Devemos então preencher nosso coração dessa esperança. É o que mais nós precisamos agora neste momento, porque Ele nos salvou e nos preserva. Como aprendemos em Romanos 8, Ele intercede por nós à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele continua o seu trabalho em favor do seu povo, nos conduzindo todos os dias e nos conduzirá. Veja, nós andaremos até o fim, sendo guiados por Jesus Cristo. Até o fim de nossa vida, até o dia em que Ele vier dos céus, nós não estaremos abandonados. Ele nos conduzirá, porque Ele nos salvou e Ele nos preserva na salvação. Viemos então confiar na obra de Cristo, em seu amor por nós. Sejamos consolados por essas verdades maravilhosas, para que venhamos nos agarrar à certeza do que Ele fez por nós. E que essa certeza do que Ele fez por nós seja consolação, nos dê ânimo para continuarmos vivendo a vida cristã em oração, em perseverança. Porque nada pode nos separar do seu amor. Como Ele prometeu, Ele nos deu a vida eterna. Nós nunca seremos vencidos pela morte, porque ninguém nos pode tirar de suas mãos. Essa é a palavra de Cristo ao seu povo. Amém.